Queridos, hoje nós iremos meditar sobre o seguinte tema: Cristo, o noivo da igreja. Nós estamos caminhando, nós já vimos a doutrina da adoção, de como isso traz consolo para o crente, porque nós lembramos do nosso passado e agora em Cristo nós nos assentamos à sua mesa e nós desfrutamos de um banquete celestial, como também de uma comunhão, não somente de um Deus que é criador, mas também um Pai amoroso e que sustenta toda a sua criação, em especial os seus filhos. Nós vimos como o que deriva de eu ser filho, uma das ramificações, uma das implicações que a igreja tem em ser filho é ter a lei do seu pai, a lei do seu Senhor sobre os seus ombros, guiando e conduzindo os seus passos nessa peregrinação. Então nós vimos as aplicações que a lei ela tem para a igreja do Senhor, como também até mesmo para os ímpios, como uma forma de refrear ou de castigar aqueles que são insensíveis a qualquer tipo de justiça e qualquer tipo de ordenança. E pela graça do Senhor, nós também aprendemos a respeito de como o Senhor consola e como o Senhor consola a sua igreja com a sua palavra. E hoje nós iremos ver um caráter, um aspecto, que é o fato de Cristo ser o noivo da igreja. Então, hoje, meus irmãos, nós iremos dividir essa aula da seguinte forma: por que Cântico dos Cânticos é importante para a igreja? Contextos do livro de Cântico dos Cânticos, propósitos do livro de Cantares de Salomão, e em todo esse processo, em toda essa examinação do estudo do livro de Cantares, nós iremos notar um discurso da noiva para com o seu noivo. Nós iremos estudar como esse discurso, ele no decorrer do livro, ele é modificado e aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, inicialmente, no livro de Cantares de Salomão, ela começa falando que o seu noivo é seu, meu amado é meu e eu sou dele. No entanto, na medida em que a intimidade, na medida em que Salomão demonstra um amor para com a sua noiva, ela agora passa a não mais dizer que meu amado é meu, mas ela diz que eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. No entanto, queridos, como eu já disse, nós iremos meditar a respeito do caráter de Cristo. Nós já vimos que ele também é o nosso sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei. E dentre vários caráteres que o nosso Redentor ele possui, um deles é o fato de ele ser o nosso noivo. E não há livro nas Sagradas Escrituras que manifeste e exponha essa doutrina à Igreja do Senhor do que o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Inicialmente, quando nós meditamos nesse livro, nós temos uma certa dificuldade devido aos seus termos, devido à intimidade que muitas vezes a noiva trata o noivo, ou o noivo trata a sua noiva, e muitas vezes nós pensamos que esse livro ele trata apenas de um relacionamento horizontal, ou seja, é o relacionamento de Salomão para com a sua esposa. E muitas vezes esse livro é usado até em encontro de casais, onde mostra como o marido deve tratar a esposa e de como a esposa deve tratar o marido. No entanto, queridos, nós devemos nos aproximar deste livro entendendo que ele é um livro inspirado da palavra do Senhor. O livro Cântico dos Cânticos é a palavra inspirada de Deus. Ainda que no primeiro momento nós vemos a pensar que trata de um relacionamento de um marido para com a esposa, quando nós examinamos o todo das Sagradas Escrituras, Cântico dos Cânticos vai além daquilo que a nossa compreensão carnal ela pode entender, que retrata justamente o relacionamento da igreja com o seu noivo, aquele que desceu dos céus, aquele que habitava no mais glorioso céus, habitou entre nós cheio de graça e verdade e tomou para si um povo e tomou para si a sua igreja, a qual ele chama de sua noiva. Então, nós precisamos entender que todas as Sagradas Escrituras ela é inspirada por Deus, inclusive Cântico dos Cânticos. É pelo fato de ela ser inspirada pelo Senhor, é que ela tem autoridade, tanto para nos ensinar a caminhar na caminhada cristã, como também para glorificar a Deus através desse entendimento. De fato, nós somos chamados e convocados a adorar a Deus como nosso Criador, como nosso Redentor. Mas quando os nossos olhos e os nossos corações param diante desse livro, nós agora passamos a adorá-lo e ansiá-lo e desejá-lo como nosso noivo, aquele que vem ao nosso encontro e nos redime com
a sua graça e a sua justiça. Por essa razão é que esse livro ele é útil para a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, falando, instruindo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz que toda as Sagradas Escrituras é inspirada pelo Senhor. E o que implica em todas as Sagradas Escrituras serem inspiradas? É que ela agora é a única regra de fé e prática para o povo do Senhor. E em todo esse contexto, quando nós estudamos o Cântico dos Cânticos, nós precisamos entender que ele é sim útil para a igreja do Senhor, onde ela vai preencher o vazio das nossas almas, ao nós entendermos a nossa real condição e a condição do nosso Salvador. O próprio Cristo diz que as Sagradas Escrituras dão testemunho dele. A todo momento nos evangelhos nós podemos perceber que Cristo ele fala que os profetas, o Pentateuco, a lei, falam a respeito da sua obra, do seu caráter e da sua pessoa. Inclusive Cântico dos Cânticos. Então, queridos, eu trago esse tópico hoje para os irmãos justamente porque há esse preconceito. Ainda que nós não digamos e manifestamos a nosso preconceito com esse livro, onde muitas vezes nós dizemos que os jovens não devem lê-los. No entanto, nós precisamos entender que mais do que um relacionamento de um noivo para com a sua noiva, este livro trata do caráter do nosso Redentor. E nós devemos ensinar isso aos jovens, nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, apesar de eu não ser pai ainda, mas mostrar que Cristo ele é aquele que vem ao encontro da sua igreja. Ela que por vezes no Antigo Testamento chamada como prostituta, de idólatra. Cristo é aquele que vem graciosamente e adorna a sua igreja com graça e verdade. E é por isso que nós precisamos nos aproximar com o Cântico dos Cânticos, com essa mentalidade, com essa premissa de que a beleza do nosso Redentor ele é também encontrado nessas páginas. O segundo tópico dessa aula, queridos, é para nós nos aproximarmos deste livro, o livro de Cantares de Salomão, nós precisamos enxergar alguns aspectos, alguns contextos que trazem luz a este livro. E um primeiro aspecto, e um primeiro contexto, é o aspecto literário. Então, o contexto literário, em primeiro lugar, nós precisamos entender que este livro, diferente de vários outros livros do Antigo Testamento, não é uma narrativa, não é uma prosa, onde há um detalhamento dos fatos, dos episódios, mas esse livro, por natureza, é uma canção que expressa os sentimentos da noiva para com o seu noivo. Então, nesta poesia, apesar de haver afirmações, nem sempre elas são literárias, nem sempre elas são literárias e nem sempre elas expressam aquilo que está sendo vivido naquele momento. Mas tão somente o foco não é nos dados, não é nas informações, não é nos detalhes, mas sim no sentimento da noiva e de como ela se debruça na beleza e no amor do seu noivo. A Bíblia coloca essa poesia junto com o sermão, ambos de autoria do rei Salomão. Nós temos estudado na reunião de quinta-feira o livro de Eclesiastes. E se os irmãos notarem, veja, a Bíblia ela nos coloca da seguinte forma: Provérbios, Eclesiastes, e depois de Eclesiastes nos é mostrado Cantares de Salomão. E isso aí, meus irmãos, há um aspecto muito interessante por trás disso, que é o fato de que em Eclesiastes, o rei Salomão nos mostra que a vida debaixo do sol, sem Deus, ela é uma vaidade das vaidades. Tudo é vazio e é vão, não há propósito. No entanto, o ápice do livro de Eclesiastes é justamente aquilo que Salomão diz no capítulo 12. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A pessoa que ignora este fato de que sem Deus a vida delas são vazias, são sem propósito, é uma vaidade das vaidades, elas não conseguem enxergar a beleza e a glória do seu Redentor e do seu Salvador e do seu Criador. No entanto, após o livro de Eclesiastes, Salomão agora ele nos mostra um aspecto interessante da beleza do nosso Redentor. Se uma vida sem Deus ela é sem vazia, com o Cântico dos Cânticos, nós podemos agora anunciar as boas novas do nosso Redentor, como aquele que é o nosso noivo, como aquele que é o nosso Redentor. Então, Cântico dos Cânticos, queridos, é uma canção gloriosa
que aponta para uma vida gloriosa em um relacionamento com Cristo. Veja, em Eclesiastes, Salomão nos mostra que o homem ele, a todo tempo está buscando preencher o vazio de sua alma. A todo tempo está buscando preencher o vazio do seu coração, com possessões, com riquezas, com aquilo que este mundo pode oferecer. No entanto, em Cantares de Salomão, Salomão nos mostra como o noivo ele se relaciona com a noiva e de como nesse relacionamento a igreja do Senhor ela é beneficiada. Um outro aspecto, queridos, é o contexto histórico. E aqui é impossível nós não sermos levados para o autor que é o rei Salomão. Então, quando nós nos aproximamos de Cantares de Salomão, nós precisamos entender da seguinte forma, que a profecia que foi feita a Salomão se cumpre no seu casamento, no seu reinado e na sua pessoa. Lembre-se, o pai de Salomão é Davi. E Davi ele tinha a intenção de construir uma casa para o Senhor. No entanto, o que é que Deus diz a Salomão? Não é você que vai construir uma casa para mim, mas sim a tua descendência. E nesse aspecto, queridos, nós podemos perceber como o Senhor ele preserva a geração, a descendência de Davi, como também o seu reinado, como também o seu trono. O Senhor diz, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação, o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará a casa. Deus prometeu manter a sua descendência, tanto no seu trono, como também no seu reinado. Então, Salomão, ele nasce, ele amadurece, e ele assume o trono do seu pai, cumprindo então a promessa que foi dada a Davi. E veja, novamente, queridos, quando nós nos aproximamos de Cantares de Salomão, mais do que um rei que se deleita e se declara para com a sua noiva, para com a sua esposa, mas é o cumprimento da profecia que é dada a Davi, se cumpre na pessoa de Salomão. Isso mostra a fidelidade de Deus em favor do seu povo. Por meio da descendência de Davi viria aquele que é o Rei dos Reis, aquele que está sentado no mais alto sublime trono à direita de Deus Pai, a interceder pelo seu povo. Nós podemos perceber a glória de Salomão em seu nascimento. Veja, se os irmãos se lembram, Salomão ele é fruto de um adultério com Betseba. Mas apesar de todo esse quadro, apesar de todo esse de contexto de iniquidade, de perversidade e de maldade do coração de Davi, não por causa de Davi, mas por causa da sua promessa feita com o seu povo, em favor do seu pacto, ele então preserva a vida de Salomão. Os irmãos lembram-se que o profeta foi ao encontro de Davi, que ele disse que o dia daquela criança estava contado, mas o Senhor graciosamente poupou a vida do seu servo, cumprindo então a promessa novamente que foi dada a Davi. Não é você que irá construir uma casa para mim, mas é o seu filho. E o seu filho não aponta para si mesmo. A glória de Salomão, apesar de ele ser o homem mais sábio do Oriente e do Egito, não consiste em ele mesmo, mas sim naquilo em que ele apontava como um tipo de Cristo. Então o Senhor manifesta graça e misericórdia para com o seu povo ao preservar a vida de Salomão. Então, nisso tudo nós podemos enxergar a providência do Senhor em conduzir a Salomão ao seu reinado como cumprimento da promessa que foi dado ao seu pai Davi. E nisso, meus irmãos, nós podemos perceber o processo em que Salomão ele sobe ao trono do seu pai e reina Israel. A Bíblia vai nos dizer que Salomão ele foi próspero no seu reinado. O povo do Senhor era submisso a Salomão, como também aos preceitos do Senhor. E nisso o Senhor manifesta a sua glória e a sua bondade, ao conduzir os passos de Salomão com a sua bondade e com a sua graça. Um aspecto histórico também que nós precisamos levar em consideração é o fato de que a glória do reinado de Salomão. Salomão nos mostra, a Bíblia nos mostra que Salomão ele foi um rei temente ao Senhor. É claro que Salomão ele em um determinado momento da sua vida ele foi acometido pela idolatria, ele se entregou às paixões da carne e por isso no final de sua vida, como diz 1 Reis, diz que o Senhor estava agora chateado, estava agora com raiva de Salomão por causa da sua idolatria. E por fim, meus irmãos, nós podemos perceber a glória do casamento de Salomão com a filha de Faraó.
Veja, Salomão, apesar de ele ter sido alguém que se desposou de várias mulheres, apesar de Salomão, da Bíblia nos dizer que Salomão ele possuía várias e várias concubinas, quando nós olhamos para o livro de Cantares de Salomão, nós podemos entender que no meio de todo esse cenário de pecado, de iniquidade de Salomão, o Senhor preservou a sua vida com aquela moça, a filha de Faraó. E note que a Bíblia ela não entra em detalhes como ela entra com a filha de Faraó. Então, Salomão ele tinha um relacionamento amigável com o Egito. O texto de 1 Reis vai nos dizer que Salomão, na construção do templo, ele proporcionou uma festa, como dizem em 1 Reis, capítulo 8, que vai dizer: na dedicação do templo, Salomão deu uma festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Então, Salomão, como alguns teólogos vão afirmar, ele não estava apenas casando-se com a filha de Faraó para expandir o seu reinado. Não era apenas uma questão política, mas de uma forma gloriosa apontava para o caráter do nosso Redentor. Veja, a filha de Faraó, ela não fazia parte da aliança do povo do Senhor. Ela, por natureza, não era digna das bênçãos que o Senhor havia otorgado sobre o seu povo. Mas apesar disso, Salomão graciosamente a toma para si e a chama de esposa. E como nós lemos constantemente no livro de Cantares de Salomão, a todo momento ele vai dizer que ela é amada por ele, que o seu desejo é destinado a ela. Um contexto interessante, queridos, que nós podemos examinar também no livro de Cantares de Salomão é o contexto canônico, ou seja, é como este livro ele se enquadra dentro do progresso da revelação. Como nós podemos examinar o livro de Cantares de Salomão dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Como que o livro de Cantares de Salomão ele se enquadra dentro do progresso da revelação? Como nós podemos enxergá-lo à luz do Antigo e à luz do Novo Testamento? Nós podemos enxergar que, apesar do livro de Cantares de Salomão falar a respeito do rei de Salomão para com a sua noiva, para com a sua esposa, nós podemos perceber que a glória de Salomão aponta para um Salomão maior e mais glorioso, o Cristo. Como nós já vimos, queridos, um dos motivos pelo qual nós devemos estudar esse livro é porque o próprio Cristo diz nos evangelhos que todas as sagradas escrituras testemunham a respeito da sua obra, do seu caráter e da sua pessoa. E é por causa disso que quando nós observamos que Israel de fato foi beneficiada pela sabedoria de Salomão, pelas suas conquistas, mais do que Salomão, nós podemos enxergar o próprio Cristo neste livro e isso trazer paz à nossa alma, trazer consolo aos nossos corações. As revelações das alianças de Deus no Antigo Testamento, diretamente ou indiretamente, revelam um caráter resgatador do nosso Deus. Ou seja, Deus toma um povo para si, como um noivo toma uma noiva para si. E é nesse sentido, queridos, que apesar de nós pensarmos que Cantar de Salomão diz respeito tão somente ao relacionamento de Salomão para com a sua noiva, quando nós olhamos o todo deste livro, à luz da revelação, nós podemos perceber que o Senhor de diversas formas se relaciona com a sua igreja através de uma aliança que aponta para um casamento. Assim foi com Adão. Quando o Senhor criou Adão, ele disse que tudo era bom, mas quando ele cria o homem, ele fala que tudo era muito bom. Então ele percebe a necessidade do homem e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E no final do relato de Gênesis, o Senhor então ele dá uma ordem a Adão, que é a ordem de quê? Da procriação, para que através da descendência, para que através da semente da mulher com o homem, a terra viesse a ser povoada e então glorificar ao seu Criador. Veja, esse aspecto de casamento, esse aspecto de aliança também, nós podemos encontrar na vida de Abraão com o seu filho. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 24, uma das narrativas mais longas do livro de Gênesis, nós podemos perceber como este capítulo ele aponta para a busca do servo de Abraão para a noiva para com o seu filho.
Então, veja, meus irmãos, eu estou querendo mostrar aos queridos que este livro, apesar de tratar da declaração de um noivo para com a sua esposa, nós podemos enxergar Cristo nele, como também nós podemos enxergar esse princípio de casamento desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Da mesma forma foi com Ruth. Ruth, que era moabita, ela que não fazia parte da aliança do Senhor, ela que por natureza não era israelita, mas o Senhor graciosamente, através de Boaz, então resgata Ruth e faz agora com que ela seja parte do povo da aliança, através de uma aliança de casamento. Assim agora também com a filha de Faraó, com Salomão. Salomão a toma para si, Salomão a resgata e ela que era estranha à aliança, ela que era estranha às bênçãos e os benefícios de um Redentor, de um Salvador. Ele agora a toma e ela desfruta como se ela fosse do povo do Senhor. Veja, o que o teólogo Ian Champel ele fala. Esse livrinho enigmático é o santo dos santos no Antigo Testamento, pois celebra a possibilidade de um estrangeiro se tornar filho da aliança por meio da união com o filho de Davi. Se vocês são crentes, vocês são sulamitas, moabitas, vocês são de Jafé, vocês que não eram meu povo, são agora parte do povo do Deus vivo, sem merecimento próprio, mas em virtude do casamento do filho de Davi, vocês entraram em comunhão com a aliança. É por isso que, no primeiro momento, quando nós pensamos que Cristo é o nosso noivo, isso até soa um pouco estranho, porque essa doutrina muitas vezes não é ensinada ou quando não é explicada de forma clara. Mas esse tema de casamento, do Senhor indo ao encontro do seu povo, adornando com a sua justiça, com a sua misericórdia e dando ao seu povo a sua lei, revela justamente esse caráter resgatador. É por isso que o livro de Ruth não diz respeito tão somente ao relacionamento de Ruth com Boaz, mas é justamente para mostrar que maior do que Boaz, que resgatou a Ruth, há um resgatador maior, que resgatou o seu povo da terra do Egito, da terra da escravidão. Por isso que nós então podemos examinar esse livro e tirar alguns princípios, alguns ensinamentos e alguns propósitos que esse livro tem a nos ensinar. Como já disse aos irmãos, esse livro não diz respeito simplesmente ao relacionamento de Salomão para com a filha de Faraó, para com a sua esposa, mas diz tão somente um aspecto mais glorioso, que é o relacionamento da Igreja de Cristo com a sua noiva. Então, o livro de Cantares de Salomão tem como finalidade mostrar a beleza do casamento do filho de Davi como um tipo de casamento de Cristo com o seu povo. Não é à toa que a primeira afirmação que o Evangelho de Mateus fala a respeito de Cristo é que ele é o quê? Filho de Davi. Ora, o Senhor, como descendente da linhagem de Davi, aquele que é osso do mesmo osso de Davi, carne da mesma carne de Davi, ele é aquele que, através do seu casamento, conquista uma noiva para si. E agora ele tem a bênção de ser o seu resgatador, como também o seu noivo. O propósito do livro de Cantares de Salomão, queridos, é mostrar como Deus, por meio da união de seu herdeiro da aliança, e outra parte, a estranha aliança, traz esse estrangeiro para a sua família da aliança. É justamente aquilo que eu falei para os irmãos. A filha de Faraó, ela que habitava em uma terra de idolatria, ela que por natureza não era digna das bênçãos do Deus da aliança, ela agora através da união do herdeiro, aquele que descende de Davi, assume o trono, ela agora pode desfrutar plenamente das bênçãos de ter um Deus, que é o Criador dos céus, como também o seu Redentor. É por isso que mesmo nós não sermos israelitas, mas sim brasileiros, nós podemos desfrutar da união com Cristo e dizer que Ele é meu e eu sou dele, através da sua aliança. Porque, de fato, Ele é o meu Criador, Ele é meu Salvador, mas Ele também é o meu noivo. E através dessa união mística, através desse casamento, eu posso desfrutar plenamente das bênçãos do pacto. Esse livro também, queridos, tem como propósito revelar a beleza do rei para a sua igreja, para nós. Ora, a todo momento, a noiva ela vai dizer que
ele é desejado, ele é amado, que ele é formoso. E nisso, queridos, nós podemos enxergar a beleza do rei de Salomão. No entanto, quando nós olhamos para esse contexto canônico, quando nós olhamos para esse livro e como ele se aplica na revelação do Senhor à igreja de Cristo, nós podemos ver que o Senhor, em sua glória, em sua majestade, ele é belo e ele é desejado. Mas por que Cristo ele é desejado? Nós podemos tirar alguns aspectos do porquê Cristo ele é amado e desejado pela sua igreja. Porque pela fé nós desfrutamos da sua pessoa. Ora, Cristo, ele veio ao mundo, ele se encarnou em forma de homem para redimir um povo para si. Ele veio para ser o que não era, sem deixar de ser o que era, desde o início, desde o princípio. Essa é a beleza do nosso Redentor, meus irmãos, como nós também vimos aula passada a respeito da encarnação de Cristo, e como ele se encarnou e agora ele é o nosso sacerdote, como também ele é o nosso rei, o nosso profeta. Ele é aquele que instrui a sua igreja através da sua palavra, como também governa a sua igreja através da sua lei. E quando nós olhamos para a beleza do rei, maior que Salomão, os nossos corações são afeiçoados a Cristo. Então nós passamos a desejá-lo e amá-lo pelo aquilo que ele é. E é através da sua obra é que o nosso coração ele é consolado e fortalecido. Veja, Cristo ele é aquele que, através da sua obra, ele nos garante de que nós não seríamos arrebatados da sua mão. É isso que ele vai dizer em João capítulo 6. Que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. É porque Cristo ele cumpriu a sua obra que foi dada, que Deus deu a ele em favor do seu povo. É que nós podemos desejá-lo, é porque nós dizemos que ele é totalmente amável para a sua igreja, porque Cristo vai ao encontro de nós que nós não merecíamos o seu favor, mas ele então nos resgata. Nessa obra gloriosa, o nosso coração é afeiçoado a Cristo. Nós temos a promessa gloriosa de que ele buscará a sua noiva. Cristo também, meus irmãos, ele é desejável, ele é amável, nós podemos enxergar a beleza do rei, a beleza do nosso sacerdote, a beleza do nosso redentor, pelo aquilo que ele é e aquilo que ele fez em favor do seu povo. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, revela esse aspecto de Cristo como sendo o nosso profeta, aquele que instrui a sua igreja através da sua lei. E aqui, queridos, nós podemos observar um aspecto gracioso do nosso Deus. Ele não apenas nos redime, ele não apenas nos tirou da terra do Egito, como os irmãos viram no roteiro de culto doméstico, mas ele dá a sua lei. E é através da sua lei que o seu povo se relaciona com o seu Deus. É através da lei do Senhor que Cristo, como nosso profeta, nos instrui e instrui a igreja do Senhor. É por isso que Cristo, no Sermão do Monte, ele explica o que é que a lei do Senhor ela quer dizer. Mais do que não matarás, mas Cristo como profeta, como o fiel intérprete da lei, ele diz: se em teu coração você odiar o teu irmão, você já cometeu, você já matou o teu irmão no teu coração. No entanto, queridos, nós podemos também enxergar Cristo como nosso sacerdote. E aí o livro de Hebreus, como nós vimos a aula passada, ressalta isso de uma maneira bela, o aspecto do nosso sacerdote. Aquele que mesmo sendo um homem, apesar de agora estar à direita de Deus, ele se compadece e intercede em favor da sua igreja. É aí que o nosso coração enxerga aos poucos a beleza do nosso Redentor. E por fim nós enxergamos ele como sendo aquele que reina em favor da sua igreja. É por isso que, como o Salmo 2 diz, que os ímpios eles conspiram contra o rei. No entanto, Cristo, como o rei supremo maior que Salomão, e se assentou no trono do seu pai, Cristo é aquele que está assentado no mais alto e sublime trono e que governa a sua criação. Esse é o consolo que a igreja pode ter em meio às aflições, em meio às enfermidades. Que Cristo, ele é o meu noivo, mas também ele é o meu rei. De maneira que nenhum inimigo da igreja, de maneira que nem mesmo o meu pecado pode me separar do seu amor. Porque como rei,
ele esmagou a cabeça da serpente e colocou seus inimigos sobre o extrato dos seus pés. Nós podemos desejar a Cristo e enxergar a sua beleza, assim como a noiva desejou e amou ao seu noivo, ao rei Salomão. Nós podemos mais ainda desejar e amar o nosso Redentor, porque ele aplica a sua salvação em nossos corações através do seu Espírito. Essa é a glória que nós podemos ter, meus irmãos. Ora, o Senhor não apenas garantiu a salvação ao seu povo, mas ele aplica a sua redenção em nossos corações, de maneira que, como nós também já vimos, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos e nós clamamos Abba Pai. Nós agora desfrutamos de um relacionamento, não de um servo para com o seu Senhor, que chega com as suas mãos trêmulas, mas sim de uma noiva para com o seu noivo, de um filho para com o pai, de um servo obediente para com o seu Senhor. Essa é a beleza que nós desfrutamos, queridos, do nosso Redentor. E é por isso que dos refrões, uma das frases que está constantemente na boca da noiva, como também na boca do noivo, é que meu amado é meu, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. A noiva se gloria no fato de que tudo que é verdade sobre ele pertence exclusivamente a ela. Ou seja, Salomão, através de uma aliança, torna sua noiva digna porque ele é digno. Nisso o coração da noiva se alegra. Ela o ama e o deseja pelo que ele é. Ora, a noiva, ela pode se gloriar no fato de que Cristo, no fato de que o seu noivo é dela. Ela que não fazia parte da aliança. Ela que era estranha. É por isso que há aquele diálogo entre o noivo, a noiva e o coro. E as filhas de Jerusalém. As filhas de Jerusalém já desfrutavam do reinado de Salomão. Mas ela que era estranha, agora ela pode ter a certeza plena que ela desfruta não somente das bênçãos da aliança, como também do seu noivo. Porque Salomão a tomou e a tornou digna. Ela que não era digna, mas por causa de um casamento, ela se tornou digna e agora ela desfruta plenamente daquilo que o seu noivo é. Se Salomão, ele é glorioso, se Salomão, ele é honrado por causa da união com o seu marido, ela também é honrada e agora ela é digna de todas as bênçãos que Salomão, ele desfruta do seu reinado. Então é por isso que, novamente, meus irmãos, pela fé nós vemos a beleza da pessoa de Cristo. Pela fé vemos a beleza da obra de Cristo. Pela fé, Cristo é desejável em todos os seus ofícios como nosso Salvador. E pela fé, o nosso noivo aplica a sua salvação, a sua redenção nos nossos corações por meio do seu Espírito. E veja, quando nós observamos Cantares de Salomão, até o capítulo 5, a noiva, ela fala, meu amado é meu e eu sou dele. Mas a partir do capítulo 6 até o final do capítulo, ela faz uma inversão. Ela não passa mais a dizer que meu amado é meu, mas ela disse, eu sou do meu amado. Mais do que nós desfrutarmos, meus irmãos, de uma comunhão plena com o nosso Redentor, nós temos a certeza absoluta de que nós somos dele. E aí que consiste a beleza da caminhada cristã. Nós não apenas no momento da nossa conversão dizemos que Cristo é o nosso Redentor, que Cristo é o nosso Salvador, mas constantemente, até o último dia das nossas vidas, nós vamos ao encontro do nosso Redentor e dizemos que nós somos dele. E como é que eu expresso em ações e em palavras que Cristo é meu e eu sou dele? Quando eu busco viver uma vida em obediência. E aí que o nome do Senhor é glorificado. Cristo é exaltado em sua majestade. Eu não apenas digo que Cristo é meu Redentor, mas eu sou dele na medida em que eu demonstro nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu trabalho, no meu relacionamento com meus filhos, com minha esposa. Eu demonstro que eu sou dele. Eu não pertenço mais a mim, mas ao meu Redentor, que me comprou com o seu sangue. E aí, querido, há um aspecto escatológico que a noiva, juntamente com o noivo, Salomão, juntamente com a filha de Faraó, em Cantares de Salomão, nos mostra que é o fato de que o noivo sente saudade da sua noiva.
E aí que no capítulo 3 de Cantares de Salomão, ela diz: de noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantei-me, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado de minha alma. Busquei-o e não achei. Mas lá no final do livro de Cantares de Salomão, o noivo diz: eu tenho saudade da minha amada. E é aí que nós podemos enxergar esse casamento da Igreja de Cristo com o seu noivo, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Cristo, ele veio ao mundo, ele encarnou, habitou cheio de graça e verdade, ele cumpriu a sua obra, ele aplicou a sua redenção em nossos corações através do Espírito Santo, mas ele também promete buscar a sua noiva. É por isso que, apesar de nós muitas vezes não desejarmos que Cristo venha, apesar de muitas vezes a igreja não dizer Maranata, ora vem, Senhor, apesar disso, Cristo, ele anseia e deseja estar novamente com a sua igreja, com a sua noiva, nos novos céus e na nova terra. Cristo, ele deseja mais vir ao nosso encontro do que nós desejamos ir ao seu encontro. E por mais que isso soe um pouco estranho, queridos, porque esta é a realidade da vida cristã. Nem sempre nós somos constantes, nem sempre nós somos fervorosos na nossa caminhada cristã, nem sempre nós somos fiéis e dedicados na nossa devoção ao Senhor. Mas Cristo, ele é aquele noivo, fiel à aliança, fiel ao seu pacto. E ele promete buscar a sua igreja, porque ele tem saudade da sua noiva. Essa é a beleza, meus irmãos. Nós podemos desfrutar do nosso Redentor como sendo o nosso noivo, como também sendo o nosso Salvador. Que o Senhor possa rasgar os nossos corações, meus irmãos. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, não somente para contemplarmos a beleza do nosso Salvador, não somente para desfrutar a beleza da lei do Senhor, mas também para desfrutar e para enxergar a beleza do nosso noivo, que é Cristo Jesus. Por isso que, apesar desse livro ele ser um pouco estranho, apesar de nós não termos muitas pregações neste livro, Cantares de Salomão, só quando não em encontro de casais, nós podemos nos aproximar deste livro, tendo em mente o Cristo que habitou entre nós e tomou para si uma noiva e a adornou com a sua justiça. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.